Olá, hoje estamos aqui com o prazer de estrear o programa Confraria no Esporte, recebendo André, nosso amigo, companheiro, vice-presidente do Corinthians, e o Acácio, que é um amigo também aqui de Guarulhos, o André, que vem de uma caminhada em São Paulo, o Acácio, que é um companheiro aqui de Guarulhos, responsável pelo futebol feminino aqui na cidade, engajado na luta pelo futebol feminino aqui. E nós vamos bater um papo, falando de uma porção de coisas e aproveitando, né, para saber um pouquinho do todo, um pouquinho principalmente de tudo que tem cercado ultimamente o Corinthians e trabalhar um pouco com a Cássia a perspectiva do futebol feminino, né? Já que o André, com o Corinthians a gente discute muito o futebol masculino, inclusive futebol de salão, né, e os esportes amadores, nós vamos ter como discorrer um pouco. O André foi eleito vice-presidente do Corinthians, na atual chapa, e nós vamos aqui discorrer uma porção de coisas. É muito bacana ter vocês nesse programa de estreia. André, muito bem-vindo aqui na GWeb TV. Pô, eu sendo convidado para inaugurar um programa, a Confraria do Esportes, para mim é uma honra, né? Até porque a gente já se conhece há muitos anos, né, Grego? Então, para mim, eu quero desejar aqui boa sorte a todos vocês aí e que dessa vez essa TV exploda pelo Brasil todo aí, né? Vamos começar por Guarulhos, mas que ela tenha aqui nesse vale todo aqui uma audiência que venha trazer futuro aí para você. A gente tem a vantagem, André, obrigado, a gente tem a vantagem de poder falar com o mundo inteiro. Eu acho que isso a tecnologia hoje, a internet, vai nos permitir, através aqui da Guarulhos Web, da GWeb TV, poder levar as informações, falar de esporte de forma geral, discutir uma porção de coisas, e nós vamos poder falar com você aí, que está em qualquer lugar do mundo. Acácio, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite nesse programa de estreia. Eu que agradeço aí, mais uma vez você ter nos convidado a participar desse programa. Hoje é o primeiro, né? Então é o mais especial, eu acredito. E te agradeço mais uma vez por levar o esporte para todas as pessoas que a gente gostaria que tivesse informado sobre essa luta que a gente tem todos os dias aí para melhorar o esporte, não só de Guarulhos, mas de todo o Brasil. Obrigado, é isso mesmo, vamos trabalhando. André, como é que foi? Você tem um tempo gigante de caminhada, a gente se conhece por conta de ser associado do clube, né? Eu nunca escondi de ninguém o meu amor, assim como você, pelo Corinthians. Não tem nem jeito, né? É isso mesmo, né? Independente de onde a gente passe, onde a gente atue. Eu tenho o prazer de ter você como amigo já há muitos anos, isso é muito bacana. Mas hoje você se encontra, além de associado do clube, você se encontra numa posição, né, dentro de uma chapa de diretoria, em que você é o segundo homem no comando do clube e, obviamente, além das coisas administrativas, ele é um homem que sempre ficou, a gente é conhecido por assim, ó, eu falo e acabou, não me controlem para ficar falando as coisas. Isso é uma grande virtude, André, mas como é que tá? Vamos começar, antes da gente falar do futebol, vamos começar como é que foi a eleição, como é que vem vindo essa caminhada política dentro do clube, como é que está isso? Olha, a gente já está no comando do clube há 10 anos, né? Fez 10 anos agora nessa eleição. A gente começou com o Andrés, depois veio o Mário Gobi e agora o Roberto. E isso tem uma sequência assim, muito, como eu poderia dizer, que leva a você fazer algumas reflexões, né? Não é o que eu vou dizer, é a reflexão que dá para você fazer. Por exemplo, eu fui diretor administrativo do clube. Eu comecei nas categorias de base do clube, fui diretor de futebol amador durante muito tempo. Eu só não exerci ainda o cargo de diretor de futebol, até porque eu acho que o diretor de futebol, ele é o cara que menos precisa entender de futebol. É mesmo? Eu acho que porque não é possível. Todos aqueles caras que eu vi passar na direção de futebol, que foi indicado pelo presidente, era amigo particular do presidente. Então, se você é amigo do presidente, você não precisa entender de futebol, tá certo? E é um homem de confiança do presidente, que é aquela pessoa que vai lá e vai fazer. Então, é um cargo que nunca me deu, assim, interesse, né? Até porque eu tenho uma personalidade meio difícil de se lidar, né? Então, de repente, algumas coisas que acontecem no futebol, eu posso ser dirigente. Eu não posso estar ao lado do futebol o tempo todo,
porque eu não concordo com uma série de coisas, então, quando você não concorda, você não pode estar, né? Então, é melhor você não estar. Você pode dirigir, você não pode estar à frente, porque senão você discorda de tudo. Então, eu tenho esse negócio. Então, eu fui diretor administrativo, sucedendo quem? O atual presidente, tá certo? Quem era diretor administrativo quando eu entrei, que eu aprendi muito, era o Roberto de Andrade, que hoje é presidente do clube, que saiu da direção administrativa, foi ser vice-presidente na qualidade que eu sou hoje, e depois diretor de futebol. E eu só não quis fazer esse percurso para o futebol. E o restante a gente cumpriu todos os papéis. Não existe uma regrinha, né? Para ser presidente não precisa ser diretor de futebol, né? Muita gente fala que ele entendeu, ele está só disfarçando. Muita gente fala que você, para ser presidente de um clube, você tem que ser diretor de futebol. Diretor de futebol é para você entender o que acontece no futebol. Agora, o presidente do clube, ele tem que entender de administração, ele tem que administrar o clube, tá certo? Quando você entrega a direção de futebol para uma pessoa, você como presidente, você não pode se meter lá. Então, se você entregou para alguma pessoa tomar conta, você não precisa estar lá. A pessoa precisa te trazer as informações e das informações você tomar as atitudes. Agora, você sabe, eu não nego para ninguém que um dia eu tenho o sonho de ser presidente do Corinthians. Todo mundo tem. Acho que todo mundo que é corintiano, que trabalha no Corinthians, que tem condição, teria, se eu estou lá, sou vice-presidente, você acha que eu não queria ser, se eu me propus a ser vice-presidente, você acha que um dia eu não quero ser presidente? Se eu vou falar, você vai falar, você está brincando, então... É hipocrisia. É hipocrisia. Agora, eu sei as coisas que eu conheço do clube. Eu sei, eu posso não estar lá no futebol, mas eu entendo de futebol, eu conheço futebol, eu sei como é que funciona o mundo do futebol, eu conheço todas as coisas que acontecem dentro do futebol. Então, eu acho que é questão de tempo, né? Cada coisa no seu lugar. Eu acho que, como diz uma lenda profética, né? Que nenhum fruto cai antes que amadureça, né? Mas de vez em quando você vê uns frutos cair, esses ventos que estão dando aí, né? Mas a gente fica com a primeira hipótese, que é a melhor. Eu acho que é a melhor para todo mundo. Cássio, o futebol feminino, né? Nós vamos inclusive conversar com o André sobre isso, com meu amigo. O que é que você tem visto do futebol feminino no Brasil? Melhorou? Não vamos falar só de Guarulhos, né? Como é que está? Hoje a gente tem uma situação onde eu acredito, uma situação que eu imagino que seja, tá? Onde o incentivo está muito além do que poderia hoje ser uma realidade. Então nós temos hoje várias equipes dentro do país que poderiam estar dentro de um campeonato mais desenvolvido, uma situação bem mais tranquila, onde não se há um incentivo, não se há um interesse para fazer essa situação acontecer. As equipes de camisa, né, até parabenizar o nosso amigo pelo incentivo, o Corinthians montou uma equipe de futebol feminino, né? Tem também as equipes de base, né, no futsal feminino também, porque ano passado a gente já jogou com a equipe do Corinthians. Futebol de salão. Futebol de salão, já jogou com a equipe do Parque São Jorge aí. E eu acho que essa perspectiva, ela ainda vai demorar muito para acontecer dentro do Brasil, porque não é uma cultura que o Brasil exerce. O Brasil está dentro de uma situação que ele ama o futebol, né? Não necessariamente o futebol feminino. E nós temos aí várias campanhas dentro do Brasil inteiro, onde a gente vê atletas, né, que fizeram parte assim, da seleção brasileira por muitos anos, brigarem por essa questão do futebol feminino ser uma realidade dentro do Brasil. Hoje eu acredito que não é. Mas nós vamos ter tempo, inclusive, de falar um pouco mais agora. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para o segundo bloco desse programa de estreia da GeoWeb TV, Confraria do Esporte. Até já.